Buenas! Eu estou aqui com o Danilo Costa, obrigado por ter aceitado bater papo aqui com os nossos amigos. Nós estamos na Tecnoponta Treinamento em Santos, no litoral de São Paulo, e o assunto aqui é um assunto que rodou um pouco na internet aí, é um assunto que está em pauta, um tema importante, que uma notícia disse que as máquinas aprenderam a se reproduzir. E agora? Vamos ver com o Danilo o que ele tem a dizer sobre isso. Danilo, como é que funciona isso? Então, as máquinas estão aprendendo a programar novas máquinas, é isso? Na verdade é assim, falar sobre inteligência artificial, ele é um tema bem delicado, tá? Porque assim, é um tema que existe muita especulação ainda hoje em dia, tá? Então assim, é preciso muito estudo para começar a falar. Eu falo aqui hoje para vocês realmente como entusiasta sobre o assunto, não sou nenhum especialista, para falar sobre isso com propriedade, mas já li bastante, já entendi bastante, de como ela funciona, né? Então assim, a capacidade da máquina dela conseguir se reprogramar, ela já existe hoje, tá? Então assim, se o pessoal de casa aí quisesse entender um pouquinho mais, procurar sobre o Google Brains, eu aconselho, a procurar sobre esse tema, porque é realmente, o que o Google vem fazendo agora, tá? Inclusive, em algumas partes do sistema de busca, ele já tem usado essa tecnologia, né? Onde, uma estrutura de código, ela consegue ir até um ambiente online, ele consegue aprender sobre os tipos de buscas, entender sobre o que os usuários estão fazendo, só que esse processo, por segurança, ele não se reprograma dentro de um ambiente online. Eles descem toda essa programação para um ambiente completamente offline, para que ele se reproduza ali dentro e consiga aprender, e depois de um teste eles entendem que ela está mais ágil e entendendo mais sobre o comportamento humano, e aí eles sobem essa versão realmente para o mundo digital. Isso não é aberto hoje porque ele é muito perigoso, porque dependendo do tipo de programação que você criou para que ele se reprograme, ele pode fugir do controle. Elon Musk, inclusive, é um dos caras que fala, ele tem um pouco de receio disso, né? Porque tem várias questões éticas até envolvidas, né, em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. O Stephen Hopkins, ele é um cara que está realmente à frente disso, inclusive ele criou algumas leis referente à inteligência artificial, tá? Onde ela passa a também a pagar tributos por aquilo que ela está fazendo, porque se a gente for falar sobre a inteligência artificial, a gente percebe que muito dos processos de trabalhos hoje que a gente ainda tem, que você precisa sentar na frente do computador ou digitar alguma coisa, ou imputar algum campo de dados, ou alguma coisa assim, esses tipos de trabalho, eles tendem a morrer com a entrada da inteligência artificial, porque ela vai conseguir realmente suprir muito do trabalho humano, né? Então, se a gente for chegar nesse assunto, a gente vai precisar falar sobre a quarta revolução industrial, que é um tema que realmente estão todas as pessoas falando, que é realmente quanto as máquinas realmente vão conseguir tomar boa parte do trabalho humano. Então, o Stephen Hopkins, ele é um cientista que ele está à frente disso, ele está realmente estudando leis e entendendo como é que funciona esse tipo de comportamento. Se eu não me engano, são 24 ou 26 leis, eu não lembro agora de cabeça, mas tem algumas bem interessantes lá, que inclusive que a máquina ela deve pagar tributo quando ela é usada. Tem, por exemplo, uma lei que fala que quem foi o criador da inteligência artificial assume todo o risco do que ela pode criar dentro de uma rede, então ele assume eticamente, socialmente, criminalmente, ele vai ter que pagar por qualquer coisa que ele criou daquela inteligência, mas realmente um novo modelo que a gente não tem muito controle. O que controla hoje esse modelo, no meu modo de ver, é realmente a capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então, assim, mesmo com os grandes clouds, a gente já consegue fazer realmente um trabalho muito absurdo, mas assim, para pessoas comuns, criar esse tipo de tecnologia onde ela vai aprendendo, subindo, ela depende de muito processamento, né? Então, assim, não é uma coisa que qualquer normal consegue ir lá e criar uma inteligência dessa, né? O desenvolvimento da tecnologia em si, da machine learning, né, da máquina que aprende, ele exige muitos dados, exige muito processamento da máquina e exige muita experiência humana, né? Talvez esse terceiro pilar, a experiência humana, é que essas máquinas passem a substituir, né? Talvez a gente precise cada vez menos
de pessoas trabalhando ali e as próprias máquinas vão se aprimorar, é mais ou menos isso? É exatamente isso, na verdade, assim, tipo, eu converso com bastante pessoas, assim, eu conheço bastante pessoas hoje que trabalham até mesmo, tipo, dentro do setor de navegação, por exemplo, que cuidam de BLs, de navio e tipo, fazem todo aquele trâmite, resolvem uma série de problemas. Com a parte do machine learning, ele vai ser capaz de realmente entender as tomadas de decisões, calcular isso em porcentagem, tipo, porque ele vai conseguir fazer uma análise de dados muito grande. Se você colocar uma máquina dessa para aprender como uma equipe trabalha durante um ano, ele vai entender exatamente as porcentagens de decisões que cada pessoa, tipo, toma ali, tipo, para referentes assuntos, e ela vai conseguir, tipo, tomar essas decisões na frente, e você vai, tipo, não precisar mais de um departamento inteiro para fazer aquele tipo de trabalho. Tipo, a máquina ela já vai conseguir substituir, e aí, tipo, com uma porcentagem, tipo, muito grande de acerto, né, que, tipo, que não tem o ser humano no dia ruim, que não tá legal. Então, assim, isso é preocupante, isso é uma coisa que a gente precisa começar a pensar desde já, tá? Porque todo mundo precisa entender, tipo, e realmente, tipo, migrar para qual é a área, como é que eu evoluo profissionalmente, tipo, para conseguir realmente acompanhar. A programação, obviamente, tipo, é um dos tops, tipo, para começar a aprender disso, porque, tipo, nessa era sempre vai precisar de alguém para programar a máquina, né? Mas até mesmo para entender como é que o seu negócio hoje precisa se reformular para que, tipo, quando chegar essa hora, você já está preparado realmente para tudo aquilo que vai acontecer. Ou seja, nós estamos falando de um assunto complexo que está em desenvolvimento, no início do desenvolvimento, e que tem os prós e os contras, e provavelmente é um tema que nós vamos voltar algumas vezes aqui durante esse canal. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Valeu!